agentes consultores associados, Dr. Roberto Carvalheiro, para proferir palestra intitulada Seleção Genômica em Bovinos da Raça Nelore. O palestrante possui graduação em Zootecnia pela Universidade Federal de Lavras, mestrado em Genética e Melhoramento Animal e doutorado em Zootecnia pela Unesp Jaboticabal, pós-doutorado na Unesp Jaboticabal e na Austrália. Desde 2004, é consultor na empresa Gensis Consultores Associados. Boa tarde a todos. Uma satisfação e uma honra muito grande para a gente poder apresentar parte do trabalho desenvolvido aí, agradecer o convite. E disseram que só ganha vinho o palestrante que tem um bom desempenho na frente. Eu vou dar o máximo para conseguir ganhar um prêmio final. Bom, então a gente vai mostrar um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo aí na parte de seleção genômica aplicada a bovinos da raça Nelore. Eu dividi a palestra em 4 tópicos. Uma parte mais curta, caracterizando o modelo atual de seleção, que a conexão Delta G Norte, que trabalha com Nelore, pratica. Alguns slides questionando se a seleção genômica poderia ajudar a gente a melhorar esse modelo de seleção atual, praticado. A maior parte da palestra, na verdade, vai focar num projeto similar a esse de parceria entre Embrapa e Conexão Sul. É uma parceria entre Unesp, Araçatuba e Conexão Norte, vai ser boa parte da palestra, e depois fazer algumas considerações adicionais. Então, caracterizando aqui o modelo de seleção atual. O que é importante a gente caracterizar? A gente tem que saber onde que a gente toma decisões no processo de seleção, né? Porque, como já foi dito aqui, o Inácio reportou muito bem na palestra dele, o que a gente está buscando com a genômica é melhorar as nossas decisões com relação a quais animais selecionar ou descartar. Então, é bem importante a gente caracterizar bem o sistema para saber onde que a metodologia vai poder ajudar mais a gente a tomar essas decisões. Então, a gente tem uma decisão importante aqui na reprodução, que basicamente é uma seleção fenotípica, lógico, tem um componente genético por trás, mas a gente não usa uma avaliação genética para tomar essa decisão. Simplesmente desafia a novilha de monta, as novilhas que não ficam prenhas são descartadas. Isso aqui corre em torno de 10% das novilhas desafiadas, com 24 meses, né? Em torno de 24 meses. Na fase de desmame, a gente tem outras grandes decisões aqui de descarte, e aqui sim a gente já começa a usar resultados de avaliação genética. Com base em índice de DEPs calculado baseado em características de desmame, os criadores, em média, variam um pouco mais, um pouco menos, dependendo do preço do bezerro, dependendo da necessidade de pasto na seca. Então, há uma forte pressão de seleção aqui pelo lado dos machos, em torno de 50% dos bezerros são vendidos, e uma pressão menor nas fêmeas aqui, porque a gente tem que cuidar da reposição de fêmeas. Então, tem um ponto importante aqui de decisão, né, principalmente para as machos. E aqui tem uma outra decisão importante também, que uma prática comum que a Conexão Norte adota é descartar vacas após o nascimento, então entram numa nova estação reprodutiva, e as que não emprenharam, espera desmamar o bezerro ficar ao pé e descarta elas. Isso aí ocorre com uma frequência que é aproximada de 20%, e são poucos os rebanhos que conseguem ter índices reprodutivos que permitem um descarte de vaca aqui, além das vazias, um descarte de vacas com piores índices genéticos. Então, por enquanto, desde a reprodução até o desmame, a única grande decisão que a gente toma com base em avaliações genéticas aqui é com base em definir quais são os bezerros machos que vão permanecer no sistema e quais vão ser os 50% vendidos. Então, uma decisão bastante importante. Aí, no sobreano, tem uma outra grande decisão para machos, novamente, que é decidir quais que são os novilhos que vão permanecer como reprodutores e quais que vão ser os que vão ser destinados ou à venda, como boi magro, ou vão ser engordados para
para a venda como boi gordo. Então, é uma outra decisão bastante importante, outra fase. Que é um modelo bastante diferente. É importante a gente frisar também que é um modelo bastante diferente de gado de leite. A gente vai procurar reforçar um pouco isso mais para frente. E no slide anterior, destacando os principais momentos de descarte, e aqui em azul de seleção em si. Então, o que continuou, que os machos que não foram descartados nem no desmame nem sobre ano, a gente tem parte deles sendo comercializado como tourinho. É uma importante fonte de receita para os programas que participam de programas de melhoramento genético. Parte desses tourinhos são usados para reabastecer o próprio sistema, né? Então, parte é vendida e parte é usada como tourinho crioulo aí dentro das propriedades. As fêmeas que não foram nem descartadas da desmame nem a sobriana, elas entram, voltam para o sistema, são desafiadas. Né? Algumas fazendas estão desafiando fêmeas Nelore com 14 meses, 14 a 16 meses de idade, outras 16 a 18 meses de idade, mas o mais comum é o desafio em torno de 2 anos de idade. E aí, sim, um grande diferencial aí, da trabalho de melhoramento no Brasil, desse programa sério de melhoramento de corte no Brasil, é a seriedade com que eles levam essa questão de escolha dos animais para fazer teste de progênio. Então, para vocês terem ideia, na conexão norte, pensando só em Nelore, de filhos de vacas controladas, a gente tem um nascimento de em torno de 50 mil bezerros. Então, a gente chega no desmame aí com mais de 20 mil machos. No sobriano, chega com mais de 10 mil machos. E entra para teste de progênie aqui uns 20, 30 animais torinos por ano. Né? Então, é uma pressão de seleção bastante forte. E é um grande, a gente vai estar discutindo para frente, que é um grande potencial de aplicação da técnica de seleção genética. Quais que são os índices, então? Índice desmama, índice vinal. Depois eu vou mostrar para cada categoria quais que são os índices dados. Então, o índice desmama, ele considera a avaliação genética do animal para dias, para ganhar 160 quilos do animal do nascimento da desmama, com essa ponderação índice, numa base 100. A conformação da carcaça do animal, o volume da carcaça, na desmame do bezerro. O biotipo, em termos se o bezerro tem um biotipo precoce ou tardio, com relação ao arqueamento de costelas, a profundidade de costela, e o grau de musculatura desse bezerro, então, com essa ponderação. E o índice final contempla essas 4 características também, e mais outras 5. Dias para ganhar 240 quilos pós-desmama, conformação, precocidade de musculatura sobre ano, e aqui, perímetro escrotal. Por que é importante a gente escrever as características? Porque uma das possíveis aplicações da seleção genômica em gado de corte é que, atualmente, a gente sabe que existem outras características que são importantes para serem consideradas no processo de seleção, mas a gente não considera ou por dificuldade de obtenção da característica, ou por ela ser muito baixa da habilidade, se a gente considerar as únicas, vai demorar para ter uma resposta de ganho, então as aplicações da seleção genômica vai ser incrementar. Então, aqui, separando em categorias, aqui, né, fazendo um resumo, a gente tem bezerras, selecionadas por desmame, e esse índice de desmame, com uma informação só de fenotipo e de pedigree, é uma acurácia média de 0,45. Pode ter mais do que isso ou menos, depende aí de se tem pai tem provado ou não, se tem informação de pai conhecida, mas em média as bezerras apresentam índice de desmame com esse nível de acurácia, mas a proporção selecionada é muito baixa. Então, aqui não tem muito que a gente fazer. Em novilha, também proporção muito baixa selecionada. Em vácuo, o principal critério de seleção atualmente na conexão do modelo de seleção é diagnóstico de gestação. Vazia está fora, cheia permanece no programa. E com relação aos machos, tem essas categorias, então a gente já faz uma pressão de seleção muito maior. E aqui nessas categorias, tanto de bezerro quanto de touro jovem, aqui na verdade são animais da mesma idade, eu só diferenciei um pouco aqui porque aqui a gente está falando de um volume maior de animais. Então aqui a gente começa a enxergar que talvez seja um dos componentes que não seguram a gente um pouco em termos de conseguir maiores progressos genéticos.
Bom, aplicando esse modelo de seleção, esses critérios e essa pressão de seleção, a gente tem conseguido aí essas tendências genéticas para insetos mama, em torno de 1/4 vírus padrão genético ao ano. Isso aqui representa em torno de 1% da média fenotípica das diferentes características ao ano. Aqui a gente tem um platô nesses anos, que é um ano que incrementou muito o número de vacas controladas no programa. E índice final, também uma tendência positiva, em torno de 1% da média fenotípica das diferentes características apresentadas. A grande questão é essa, que é o que está sendo discutido aqui hoje, né? A seleção genômica. A gente sabe que ela está funcionando muito bem para leite. O Schenkel mostrou um resultado aqui de que aquela predição que o Dr. Schaefer fez de dobrar o mérito genético, de fato, ela ocorreu, né? Ela se concretizou. E será que a gente pode pensar em alguma coisa desse nível para gado de corte ou não, né? Pode auxiliar ou não a seleção genômica? Onde e como? Acho que são as principais questões a serem respondidas, né, em gado de corte. O Schenkel mostrou esse trabalho do professor Schaefer, e eu acho que, para mim, é um dos trabalhos mais importantes. Além do trabalho de 2001, que mostrou a viabilidade da aplicação da técnica, esse, para mim, é um dos trabalhos mais importantes também, porque definiu exatamente como e onde a técnica poderia ser aplicada e gerar benefício econômico para o produtor, tanto em termos de maior progresso genético, quanto em termos de redução de custo de teste de touro. E não tem um trabalho com esse formato ainda que eu conheça para gado de corte. Tem alguns muito poucos ciclos, mas gado de corte tem muita peculiaridade de programa para programa, de país para país. Então, eu acho que a gente tem que focar bastante nisso, em caracterizar bem o sistema, onde a técnica pode ser melhor usada em área de corte, de que forma e como capitalizar em cima dela os melhores benefícios possíveis. Então, como o Schenkel mostrou, a redução prevista nesse estudo de simulação, a redução prevista de preço para testar um touro foi de 92%, e o ganho genético dobrado, mostrou aqui o Schenkel também. Ele mostrou essa tabela numa versão em português, bem mais fácil de visualizar, mas a grande diferença que foi enfatizada por ele também é que aqui o que demorava 6 anos e meio, hoje não demora mais nem 2 anos, mesmo que a acurácia é um pouco menor do que era antes, mas quando você multiplica, quando você considera os dois componentes do conjunto, que fazem parte da predição do método do ganho genético, tem um benefício muito grande. Aqui também o intervalo de geração diminui bastante, e aqui a acurácia em caso de vacas aumenta um pouco. Então reduz a acurácia para os touros, faz tourinhos, aumenta de vacas, faz os touros, mas o grande benefício da aplicação da técnica é a redução do intervalo de geração, né? No caso de gado de corte, pensando no modelo atual de seleção, tá? A gente ainda não está pensando em outros modelos, mas no modelo atual de seleção, como eu já discuti um pouco alguns slides atrás, a grande aplicação da técnica, a gente imagina que o grande benefício seja em auxiliar a gente a definir os tourinhos crioulos, a repor o sistema, né, os tourinhos jovens, vender tourinho safe com maior acurácia. Então, hoje em dia, os tourinhos safe estão sendo vendidos com uma acurácia de 0,45. Seria muito interessante para todos envolvidos no sistema que essa acurácia fosse maior. E também para selecionar os animais a fazer teste de progênie de forma mais eficiente. É interessante que esses animais que entram em teste de progênie, eles entram, têm semen distribuído quando eles têm em torno de uns 2 anos de idade, e eles ficam no limbo aí uns 3 anos até sair a prova final dele para saber se usa ele de uma forma efetiva ou não. Então, há oportunidade de redução de intervalo de geração aqui, não tão forte como o open age, né? Mas há uma expectativa de uma redução de 5 para 2 anos, para conseguir se identificá-los de uma forma mais acurada. Então, a grande aplicação do modelo de seleção atual seria nessas tomadas de decisão, identificar e entender melhores produtos para o mercado consumidor de tourinho safe,
em repor melhor esses tourinhos para dentro do sistema e identificar melhor os futuros touros top de Sumário, né? Agora, uma forma de aplicação que está um pouco mais clara, mas mesmo assim a gente ainda não sabe como, em que fase genotipar e quantos animais genotipar. Isso aí a gente não conseguiu responder de forma precisa e clara. Será que a gente vai genotipar todos os machos que passaram do desmama sobre ano? Será que a gente vai genotipar só parte dos machos? Será que se a gente genotipar só os machos que estão no sobre ano, será que isso não vai gerar nenhum viés na avaliação genética? Será que é importante a gente selecionar, genotipar algumas vacas também? O Tom Lawlor, da Associação Holstein, deu uma palestra no início do ano aqui no Brasil, em Aracatuba, e ele comentou que esses animais que são identificados como tourinho holandês nos Estados Unidos hoje, eles só são identificados tourinhos filhos de vaca genotipada. Então, se isso ocorrer nesse sistema também, vai começar a haver uma grande demanda. Isso aí, de como, em que categoria, em que intensidade que vai ser genotipado, isso é meio difícil de prever. Isso aí eu acho que são vocês, criadores, que vão definir a demanda. Bom, mas a gente falou aqui rapidamente de aplicação da técnica no modelo de seleção atual. Será que não existe outras possibilidades aí, se a gente pensar em mudança do modelo atual? Vou colocar alguns questionamentos mais em termos de perguntas que eu tenho e que não consigo responder, mas que eu acho que pode ter alguma oportunidade escondida por trás dessas perguntas. Outras características é uma aplicação mais óbvia. O Fernando Cardoso está fazendo um trabalho com carrapatos. A Lúcia, a gente vai falar um pouco mais para frente, está fazendo qualidade de carne. E assim por diante, outros trabalhos, enfocando pesquisas com características que hoje a gente, de fato, não considera nos índices de seleção nos diferentes programas de melhoramento de corte no país. Uma outra seria essa que eu comentei do Tom Lawlor, né, que, de fato, tourinhos disponíveis no mercado holandês, eles são provenientes de vacas que foram genotipadas, então, se isso ocorrer em gado de corte, eu acho que vai ter uma demanda por aplicação da técnica maior. Isso vai ser enfatizado com a questão de transferência de embrião, né? A gente tem visto no Brasil um barateamento muito grande da técnica, principalmente via FIV, e uma utilização bem maior. Só que o problema é que esses 300 mil embriões que estão sendo produzidos ao ano no Brasil estão sendo produzidos com base em critérios muito fracos da seleção de doadores. A gente tiver uma ferramenta que permite identificar essas doadoras de forma mais eficiente e trabalhar num modelo de seleção até mais parecido do dado de leite, um núcleo para a produção de tourinhos, um núcleo para a produção de reprodutores, um outro núcleo para a produção de animais comerciais. Então, a gente pode pensar também que a técnica pode ajudar a definir determinados criadores que usem essa biotécnica reprodutiva combinada à genômica de forma mais intensiva e consigam se destacar geneticamente de outros rebanhos. A seleção de touros em rebanhos comerciais. Né? No caso do Nelore, a gente tem uma demanda anual estimada de 300 mil tourinhos ao ano, de reposição de 300 mil tourinhos ao ano, para cobrir vacada em monta natural a campo. E se a gente contar os tourinhos ofertados pelos diferentes programas de melhoramento, não supre 5% dessa demanda. Ou seja, tem muito tourinho sem qualquer tipo de avaliação genética cobrindo vaca no campo no Brasil, e muito. Então, será que essa ferramenta não pode ajudar a gente a melhorar mais essa grande volume de touros que está sendo usado sem critério de seleção genética alguma, né? E uma outra questão, no caso da direita, a maioria dos países europeus, Estados Unidos, Canadá, eles têm um sistema todo quase controlado, todos os dados, quase todas as vacas controladas, pelo menos na maior proporção. E o fato é que no Brasil, se a gente juntar os diferentes programas que fazem melhoramento genético da raça Nelore, especificamente no Brasil, a gente não controla 3% das vacas. Será que não tem uma oportunidade de aplicação da técnica para obter animais superiores fora desses programas?
Será que a técnica não poderia ser utilizada para isso? Porque o maior benefício da técnica